Nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde Paulo está apresentando o seu evangelho. Seu não no sentido de pessoal, como se os outros fossem diferentes, mas seu no sentido de apresentar aquilo que ele crê e aquilo que ele vinha ensinando. Ele faz isso aos romanos, e a gente já falou sobre isso, com a intenção de que os romanos fossem apoiadores do seu ministério, porque ele pretendia passar por Roma e seguir em direção à Espanha e a outras regiões ainda não alcançadas. Por conta disso, Paulo está enviando primeiramente uma carta aos romanos. A igreja de Roma é uma igreja que Paulo não iniciou, que Paulo não plantou, e que agora ele está buscando ser conhecido lá e buscando essa parceria. Ele inicia sua carta, os 3 primeiros capítulos, com exceção da introdução, que obviamente ali era uma necessidade, mas a partir do versículo 16, quando ele começa a tratar do conteúdo da sua carta, da parte teológica da sua carta, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo apresenta o seu primeiro argumento, Paulo apresenta o seu primeiro tema teológico, que é a depravação total. Na semana passada, nós pudemos finalizar essa parte da depravação total com uma ideia geral do que a depravação total significa. E é interessante a gente entender que Paulo começa pela depravação total por uma razão muito simples. Ele queria colocar a base de quem é o homem, de como o homem naturalmente é e se comporta e se relaciona com Deus. Mas a partir do capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 3, Paulo vai apresentar o seu segundo argumento. Então, o primeiro argumento é que toda a humanidade é afastada de Deus, toda a humanidade é caída, toda a humanidade é afetada pelo pecado. Se Deus não se movesse em direção ao homem, o homem continuaria caído e continuaria longe do Senhor. No capítulo 3, 21, como eu disse, ele apresenta o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? Há uma salvação providenciada por Deus para os seus eleitos. E essa salvação é pela fé. O segundo argumento de Paulo é: somente pela fé nós podemos nos aproximar do Senhor. Não existe outra maneira. É impossível que qualquer outra ação que não o crer em Cristo Jesus, na sua obra salvadora, seja capaz de nos aproximar do Senhor. E ele faz isso em poucas palavras, Nós lemos domingo passado à noite, capítulo 3, versículos 21 até o 31, ele vai argumentar isso. Tudo isso que eu estou falando, irmão, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, nosso canal do YouTube tem todas as mensagens lá para que você possa ver ou rever quando achar interessante. E agora no capítulo 4, Paulo vai dar base ao seu argumento. Qual foi o argumento? A salvação providenciada por Deus é alcançada pela fé. E aí então ele vai argumentar a questão daquilo que na Reforma Protestante ficou conhecido como sola fide. Ele vai dizer que a única forma de alguém ser salvo é pela fé somente. Não é pela fé e mais alguma coisa, pela fé ou alguma coisa, pela fé junto com uma outra situação, não, é pela fé somente. E no capítulo 4 ele vai enfatizar isso, que a salvação é pela fé. Mas ele vai declarar mais do que isso, ele vai declarar que sempre foi pela fé. E aqui ele vai desconstruir o principal argumento dos judeus, que a lei, a obediência à lei, produzia salvação. E Paulo vai dizer que não, que nunca foi pela lei, sempre foi pela fé e pela fé somente. E para ilustrar esse ensino, Paulo vai falar da vida de Abraão, que é o principal nome, o pai da fé, dos judeus, uma das figuras mais respeitadas da religião judaica, e certamente alguém para quem os judeus sempre olhavam como patriarca da sua fé. Ele vai citar Davi também, mas só corroborando o argumento que ele vai fazer sobre Abraão. Então eu queria ler com você o capítulo 4, ele tem 25 versos, mas nós vamos lê-lo para ficar mais clara aí nossa compreensão. Eu vou projetar esse texto, se você quiser acompanhar, mas se preferir usar a sua Bíblia também, fique à vontade.
Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que Abraão teve, aliás, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. É isso. Até aí. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Bom, aqui ele vai, no capítulo 4, como eu disse, argumentar que a salvação é pela fé e pela fé somente. E aqui Paulo vai nos ensinar algumas lições, ou ele vai expor algumas verdades, e eu queria expor essas verdades com você aqui, para que a gente pudesse pensar um pouco sobre como isso serve para nós, ou como isso poderia ser aplicado em nossa própria vida. A primeira lição de Paulo nesse texto é que a fé de Abraão foi creditada como justiça, ou seja, não foram as ações nem as obras de Abraão, mas sua fé que o conduziu à salvação. Deus o considerou justo, ou seja, considerou como justiça a fé, não as obras. As obras de Abraão não eram justas, porque Abraão, como qualquer outro ser humano, era um pecador. Para que seja uma salvação que o Senhor concede, precisa ser um favor imerecido, precisa ser graça. Mas o salário de alguém que trabalha é dívida. É esse o argumento de Paulo.
Se alguém trabalhou, ele tem direito. O salário de alguém, o salário que você recebe no final do mês, ele não é um favor da empresa que você trabalha. Ele é uma dívida da empresa que você trabalha. Por quê? Porque você prestou o serviço. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso. Se nós fazemos algo que mereça a salvação, que nos conduza à salvação, que nos faça justos diante de Deus, receber a salvação não é graça, é dívida. Para que seja dívida, precisa ser, para que não seja dívida, precisa ser imerecido. Perceba que a justificação pelas obras dá ao homem o crédito pela salvação. Ainda que o homem declare que foi Deus quem salvou, as obras são a glória do homem para a salvação. O homem é glorificado nas suas obras quando ele crê que as suas obras é que conduzem ele à salvação. Para fechar ainda mais esse argumento, ele lembra que Davi tinha a mesma consciência. Ele vai citar aqui o Salmo 32, dizendo que a felicidade está ligada ao perdão de Deus. Não à perfeição, às obras, às ações do homem, mas ao perdão que ele recebe. Alguém que Deus não lhe acredita pecado, nas palavras do próprio Davi. Lutero dizia uma coisa muito interessante sobre isso. Lutero escreveu muito sobre Romanos, a gente sabe um pouco da história, né? Onde Lutero foi muito impactado. Ele até então ele tinha um enorme temor da perdição eterna, porque ele enxergava em si mesmo o pecado e a incapacidade de obedecer. Então ele temia constantemente, mesmo se arrependendo e pedindo perdão, ele sabia que em algum momento ele seria pego sem arrependimento de algum pecado. E isso fazia com que ele vivesse uma vida de grande temor, de grande medo da perdição. E é em Romanos, é na justiça fora do homem, na justiça que vem de Deus, que Lutero vai encontrar descanso para o seu coração no perdão de Deus. Ele diz assim, Deus não deseja salvar-nos por nossa justiça, mas sim por uma justiça exterior, que não se origina em nós, mas que vem até nós de um lugar que está além de nós mesmos, que não nasce na nossa terra, mas vem do céu. Trata-se de uma justiça completamente exterior e estrangeira a nós. É a justiça de Cristo que nos é imputada, que nos é concedida, que nos é creditada como se nossa fosse, porque Cristo faz isso em nosso lugar, em nosso favor. É a morte substitutiva de Jesus. Ele nos substituiu no pagamento pelo pecado. É interessante a gente pensar nisso então, irmãos. A primeira coisa é o que Abraão fez, ainda que valioso e ainda que louvável em muitos aspectos, não é o que conduziu Abraão à salvação. O que creditou como justiça a Abraão foi a sua fé. Porque ele creu, porque ele confiou no Senhor, Deus então o conduziu à salvação. O segundo ensino do apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 4 é o seguinte: Abraão é o pai de todos os que creem. Isso é bastante interessante, porque o que ele está combatendo aqui, basicamente, é a ideia dos judeus de que somente os judeus eram filhos de Abraão. E ele vai usar o argumento da circuncisão. A circuncisão era o sinal externo de que alguém pertencia ao povo de Deus. Hoje, esse sinal externo é o batismo, né, ampliado não somente aos homens, mas a todos aqueles que creem. E ele vai usar o argumento da circuncisão para provar que todo aquele que crê, circuncidado ou não, é inserido na justiça que vem pela fé. É interessante que ele usa esse argumento para falar da circuncisão, mostrando o valor da circuncisão, mas dizendo, quem não tem a circuncisão, mas crê, também é filho de Abraão. Não são só aqueles que foram circuncidados. É importante ressaltar aqui que Paulo vai aproveitar mais uma vez, ele faz isso constantemente, para enfatizar a ideia de que o nascimento judaico
mesmo com vários benefícios, ou seja, quem nascia dentro do contexto judaico, que era judeu, tinha muitos benefícios espirituais, muitos benefícios religiosos, mas que isso não credenciava ninguém à salvação. Que o fato de alguém ter nascido judeu não o credencia à salvação. Ele lembra que Abraão é o pai dos que andam nos passos da fé que ele andou. Então, quem é filho de Abraão? Já que o Abraão é o pai de todos os que creem, quem é filho de Abraão? Todos aqueles que andam nos seus passos. Quais eram os passos de Abraão? Alguém que vivia pela fé. Alguém que cria no Senhor. É interessante que Paulo vai distinguir algumas coisas importantes aqui nesse texto. Um deles é o seguinte, que a circuncisão, ela era consequência da salvação e não causa. Muitos judeus entendiam que ao ser circuncidado, alguém então era salvo. E esse mesmo pensamento se transpõe hoje para aqueles que acreditam que somente os que creem devem ser batizados. É a mesma ideia. Por quê? Porque eles entendem que no batismo ali há uma salvação. Não necessariamente que a pessoa é salva ali, mas há a compreensão de que há salvação em quem é batizado. Que há um momento ali especial no batismo que vai, se não produzir, mas pelo menos enfatizar a salvação. E a circuncisão nunca fez isso. A circuncisão nunca foi o momento onde alguém era salvo. A criança era circuncidada, um menino, obviamente, aos 8 dias de vida. É claro que alguém com 8 dias não pode crer. É claro que alguém com 8 dias não tem conhecimento da fé, não pode declarar a sua fé. Então a circuncisão e a salvação sempre foram 2 aspectos separados. A circuncisão era uma consequência da salvação e não a causa. E no caso da criança, a circuncisão era uma consequência da salvação dos pais. Então o fato dos pais serem salvos, eles entendiam que havia uma aliança de Deus com sua família, e aí então eles entregavam seus filhos à circuncisão. Não para que os seus filhos fossem salvos, mas como consequência da salvação que os pais tinham. E eles queriam seus filhos dentro da aliança que Deus havia estabelecido. A mesma coisa Paulo vai fazer aqui, é uma distinção. Dizer, olha, a causa da salvação não é a circuncisão. E os judeus muitas vezes criam que sim, era. E Paulo está dizendo, não, não é. Uma outra coisa, aliás, o ensino, um dos principais ensinos dos rabinos era isso, é que um homem não circuncidado não poderia ser um homem salvo. E Paulo vai desfazer isso. E ele vai distinguir também aqui a fé e as obras, né? Esse foi um debate interessante, irmãos, na Reforma Protestante. Lutero, quando ele vai traduzir para o alemão toda a Bíblia, o último livro que ele traduz é a carta do apóstolo Paulo a Tiago, porque ele tinha muitas dúvidas sobre se Tiago não estava valorizando uma salvação pela fé. E quando ficou claro para Lutero o que Tiago queria dizer, claro, o Espírito Santo queria dizer, ele entendeu essa carta. O que Tiago diz é o seguinte, é a mesma coisa que Paulo está dizendo sobre a circuncisão. Paulo vai dizer, a fé é a causa da salvação. E Tiago vai dizer, as obras são a consequência da salvação. Então é impossível que alguém tenha obras que glorifiquem a Deus sem primeiro crer. Mas é impossível que alguém que crê não realize obras que glorifiquem a Deus. Porque a fé sem obras é morta. Morta no sentido de que ela é inoperante, que ela é ineficaz, que ela não produz glória ao Senhor. E é a mesma distinção que Paulo está fazendo aqui no capítulo 4. Esses 2 ensinos eram muito fortes entre os rabinos, muito fortes entre os judeus. E a gente lembra que mesmo a igreja cristã não sendo uma igreja judaica, e não é, são 2 aspectos completamente diferentes em termos culturais e teológicos também,
as igrejas do início, desse período inicial, eram igrejas que surgiram a partir de movimentos entre os judeus. Então, judeus foram os primeiros evangelistas, judeus foram os primeiros missionários. Então, tinha muito do contexto judaico ainda. E Paulo está começando a distinguir isso de uma forma mais clara, mais limpa, para que não haja mais essa confusão que poderia haver até aquele momento. Enquanto os rabinos continuavam ensinando que a fé que as obras produzem salvação, que a circuncisão produz salvação, e que a fé é consequência dessa obediência e não a causa. E Paulo vai dizer o contrário disso. Bom, terceira lição que Paulo nos ensina aqui, ele toca num assunto que é invalioso, caro para os judeus. E ele vai argumentar o seguinte: a fé não tem valor se for possível ser justificado pela lei. Ele não só diz que é impossível alguém obedecer à lei, porque aí poderia haver um argumento dizendo, não, mas talvez seja possível, talvez a gente só não viu, talvez alguém só não viveu dessa forma perfeita, com exceção de Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer que não só é impossível obedecer à lei, mas que a fé perderia completamente o seu valor se fosse possível ser justificado pela lei. Ela seria inútil, ela seria desnecessária. E é esse o argumento que ele vai fazer aqui. Uma salvação precisa ser graça, precisa ser favor imerecido. De forma simples aqui, ele vai lembrar que a lei foi feita, aliás, que as promessas feitas a Abraão foram feitas antes da lei e não sobre a lei. Que a lei vem depois. Abraão é antes da lei. As promessas que Deus faz a Abraão de salvar a ele, a sua casa, de dar a ele um povo pela fé, que seria incontável como as estrelas do céu, que faria dele pai de muitas nações, todas essas promessas vêm antes da lei e não depois, e não debaixo da lei. Ele lembra que a lei vai produzir ira porque vai deixar claro a desobediência. Onde há lei, há transgressão da lei, e onde há transgressão da lei, há ira. É esse o argumento de Paulo. Enquanto que a ausência da lei é a ausência de transgressão, porque você não pode condenar algo que não foi descumprido. Se não há uma lei que determine aquilo, como é que você vai punir o que não foi determinado? E ele está dizendo que, pela lei, não é possível de forma alguma ser salvo. E ele diz que a fé é valiosa, exatamente porque é a única forma de recebermos a justificação. Se houvesse outra forma, a fé seria inútil, a fé não teria valor. E olha que interessante aqui, que a ênfase é no receber, porque a fé também não é mérito. Eu creio, meu mérito é crer. Não, a fé é dom de Deus. Aqueles que creem porque Deus primeiro os regenerou. E essa regeneração capacitou o homem a crer. Por isso ela é dom de Deus. Por isso a fé é dádiva, é presente do Senhor. Então a fé é a única forma de nós recebermos, porque nós não estamos conquistando, não estamos tomando, não estamos fazendo absolutamente nada senão receber. Por isso que Lutero vai dizer que a fé é como as mãos estendidas de um mendigo. Ele não tem nada para oferecer, ele não tem nada para cobrar, ele não tem direito algum. Será mérito de quem dá. E a mesma coisa, a nossa fé é como nossas mãos estendidas. Não há mérito algum em nós, o mérito é em quem deu essa fé a todos nós. Ou a salvação também, no caso. Se a fé fosse mérito, irmãos, ela seria uma obra para a nossa salvação. Então a fé também não pode ser mérito. Por isso que Paulo vai ensinar a fé como dom de Deus. Deus dá a fé. Nós não a temos. Nós não a internalizamos, nós não a criamos, nós não a exercitamos no sentido de que não tínhamos e agora começamos a exercitar para passar a ter. Não, nós recebemos de Deus. A fé é dom de Deus. Então, esse terceiro ponto do apóstolo Paulo é esse. Nós temos
uma fé que é valiosa, exatamente porque ela é a única forma de nós recebermos a justificação. O próximo argumento do apóstolo Paulo, ele vai explicar então o seguinte, que a promessa é pela fé para que manifeste a graça de Deus. Essa é a razão. Uma salvação meritória, né? Se a gente merecesse, iria excluir a graça de Deus. Somente pela fé nós vemos que Deus deu aos seus inimigos, porque é isso que nós éramos, a salvação, que de outro modo eles não alcançariam. Somente por graça. A graça de Deus se manifesta nessa promessa. A promessa aqui, no caso, é a promessa de salvação. E essas promessas de Deus, elas são recebidas pela fé, para que a graça de Deus se manifeste. É interessante que ele vai inserir aqui no mesmo argumento, que a salvação pela fé é a garantia de que a promessa de salvação vai se estender a toda a descendência de Abraão. Descendência pela fé, a gente já viu isso. De modo que se ele cumprisse, que ele cumprisse a promessa que seria pai de muitas nações. Então, Deus não só fala que a promessa vai manifestar a graça, mas que vai manifestar a graça a toda a descendência. Paulo está falando aqui de uma aliança, que Deus faz uma aliança com os descendentes pela fé de Abraão. Aqueles que creem como Abraão creu, ou seja, creem que Deus é o único autor e executador da salvação, esses são os que têm a promessa. E essa promessa manifesta a graça, e a graça se manifesta pela aliança que Deus faz a todos os que são descendência de Abraão. Tem um teólogo chamado Adolf Paul, ele diz assim: não é o ser humano que lança com toda a força uma corda para o céu, até que engate firme, mas é Deus que vem num ato de graça até o ser humano e tece os laços do amor. Nós vamos ser instados, atingidos, abraçados por Deus, de forma que surge então a fé humana. É muito interessante essa lembrança que ele faz. Nós não nos movimentamos em direção a Deus, mas Deus se movimentou em direção aos seus filhos, à humanidade, e nos move, nos atinge, nos abraça com esses laços de amor para nos oferecer a salvação. A graça de Deus, ela se manifesta na salvação. Por isso, irmãos, que hoje a igreja tem tanta dificuldade de entender graça. Graça nos nossos próprios relacionamentos. Por isso nós somos muitas vezes tão duros com as nossas cobranças, tão duros com os nossos direitos, tão duros com a forma que os outros, e estou falando entre irmãos, agem, porque nós entendemos de forma muito superficial a graça. Porque no fundo do nosso coração ainda há um mínimo de compreensão de que a salvação depende em alguma medida de nós. Não é possível não depender de nada. Não é possível que eu seja só passageiro na realidade mais importante da minha história. É isso que a gente pensa inconscientemente. Às vezes é conscientemente, às vezes é inconscientemente. Algumas igrejas declaram isso publicamente. Não, você precisa agir para ser salvo. A salvação é um conjunto entre o que Deus quer e o que você faz. Se você não fizer essa salvação, pode não ser alcançada ou pode ser perdida. E isso faz com que a gente ignore graça. E a gente não conhece graça. E isso afeta todas as áreas da nossa vida. E nós nos relacionamos sem graça com muitas pessoas, porque a gente não entende como nós somos atingidos por essa graça. Nós não entendemos verdadeiramente que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos apenas alguém que vivia e que caminhava e que existia só ignorando ao Senhor. Não, cada uma das nossas ações ofendia, cada um dos nossos pecados era contra, mostrava ou envergonhava a grandeza, a beleza e a santidade de Deus. Nós éramos inimigos. E Deus não só nos perdoou e disse: olha, não vou punir vocês, seguem a vida de vocês, mas Ele transformou esses inimigos em filhos, Ele adotou esses inimigos.
Consegue entender o que é isso? A gente tem muita dificuldade. O que é você? Você imagine que alguém entrou na sua casa, matou as pessoas que você mais amava, e aí você então encontra essa pessoa e adota essa pessoa para viver com você. Não faz sentido nenhum. Nenhum de nós teria estômago para isso. Ao contrário, o nosso desejo é de vingança com relação àquilo. Não estou dizendo que é isso que a gente deve fazer, mas estou comparando no sentido de que nos é realmente impossível. E Deus fez isso. E o nome disso é graça. E é essa graça que se manifesta na promessa de salvação pela fé. Quanto mais de nós existir na nossa história de salvação, menos graça nós conhecemos, menos nós sabemos sobre a graça de Deus, porque a promessa é pela fé, para que se manifeste a graça de Deus. O último ponto que o apóstolo Paulo a última lição que ele vai nos ensinar, ainda falando sobre como a promessa de salvação dada a Abraão e também a todos os que creem, ele vai explicar o seguinte, que o relacionamento de Abraão com Deus sempre foi pela fé. Em nenhum único momento ele foi por outra razão, foi por obediência, foi por mérito, foi por qualquer outra coisa, sempre foi pela fé. Nós temos uma compreensão muito errada sobre o Antigo Testamento. A gente vai chegar lá. Bom, primeiro ele vai dizer que o relacionamento de Abraão com Deus sempre foi pela fé, de modo que cada uma das suas ações, das ações de Abraão, demonstrou claramente que a fé era o que ele levava para esse relacionamento. Ele não trouxe outra coisa para se relacionar com Deus senão a fé. É importante aqui pontuar que Paulo não está ensinando a fé na fé. Você talvez já tenha encontrado alguém que diz assim, você é cristão, eu sou tal coisa. Ele diz uma outra religião, mas o importante é crer em Deus. Não é isso que as pessoas dizem? O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo assim, o importante é ter fé na fé. Eu não tenho fé em Deus, eu tenho fé que ter fé é importante, me salva. E as pessoas às vezes não percebem que a fé delas não está em Cristo. A fé delas está na fé. Bom, já que eu creio, então eu sou recebido. Não, não é já que eu creio, é já que eu creio em Cristo. E em Cristo somente eu sou salvo. Não é a fé na fé. A crença de que crer é o que salva. Não, quem salva é Cristo. Crer é a ferramenta, crer é o caminho, crer é aquilo que é usado, que nós recebemos de Deus como instrumento para que a gente receba. A fé não tem poder algum se não for em Cristo Jesus. Muitas pessoas creem em muitas coisas. O que importa, e é isso que Paulo está ensinando, o que importa é o objeto da fé. No que eu creio? Eu creio que crer é suficiente, então eu tenho fé na fé. Ou eu creio que Cristo é suficiente, aí eu tenho fé em Cristo. O objeto da fé precisa ser digno de confiança plena. E é isso que faz a fé ter sentido. O objeto da fé. Abraão apegou-se a quem fez a promessa, é o que o texto diz, e não às possibilidades de que aquilo pudesse naturalmente acontecer. Abraão tinha quase 100 anos, sua esposa cerca de 10 anos a menos. Ambos nunca puderam ter filhos, muito menos poderiam com 90 para 100 anos de idade. E o texto diz que Abraão não pensou nas possibilidades, não olhou para as circunstâncias, mas creu que Deus era capaz. A fé de Abraão não estava na fé. Ele disse, não, Deus falou, eu vou crer, eu creio, então já que eu creio, está tudo certo. Não, ele creu que o objeto da fé, Deus, era quem era digno de plena confiança. Ele se apega a Deus e não aquilo que pudesse naturalmente acontecer. Sabe, irmãos, era o poder de Deus e sua fidelidade. Abraão conhecia o poder de Deus e conhecia a fidelidade de Deus. Isso que deram segurança
para que ele pudesse enxergar pela fé o que ainda não existia. É legal que Paulo vai usar uma expressão que às vezes é muito mal utilizada no nosso meio, dizendo que Deus fala das coisas que não existem como se existissem. Né? Traz à existência aquilo que não existe e fala delas como se elas existissem. E é interessante aqui que a segurança que Abraão tinha para enxergar isso, aquilo que não existe como se existisse, vem da fé, da confiança no poder de Deus, na sua fidelidade. O Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, que o poder e a fidelidade de Deus são as duas colunas que sustentam o edifício da fé. Por trás da promessa divina está o seu caráter fiel. A fé ri das impossibilidades, pois olha para o Deus fiel que cumpre suas promessas. A credibilidade de Deus é o alicerce da nossa fé. O crente não fecha os olhos à realidade que às vezes vai nos contradizer ou que vai contradizer nossa esperança. Ao contrário, ele supera a contradição ao agarrar-se à promessa. Muito interessante isso que o Hernandes diz, né? Ele diz que quando nós olhamos para Deus, a credibilidade que Deus tem para conosco é aquilo que realmente vai determinar a nossa fé. Nós não vamos olhar para as possibilidades, para as circunstâncias, nós vamos olhar para a promessa. Assim como nós olhamos para a promessa, quando a questão se trata da nossa salvação. Perceba, irmão, se você crê que a salvação é uma realização exclusiva de Deus, quando você olha para frente e quando você olha para as suas circunstâncias, você não fecha os olhos à realidade. Eu tenho pecados que precisam ser tratados. Eu tenho impossibilidades que me levam a não viver o que eu gostaria de viver com Deus. Existem circunstâncias da minha vida que são limitantes no sentido de me impedir de ser mais espiritualmente evoluído, vamos dizer assim, né, do que poderia ser, ou mais maduro. Quando eu olho para mim, eu vejo que tem muito pecado para resolver. E se eu olhar só para isso, só para essa circunstância, como muitas pessoas olham, elas vão dizer que não tem salvação para mim. Não tem como eu ser salvo. Mas quando nós olhamos para a promessa, para quem Deus é, para o que Deus já fez, para a sua fidelidade, eu posso dizer, eu sei que se dependesse de mim, eu não seria salvo. Mas minha confiança está naquele que fez a promessa de que Ele vai completar a boa obra que Ele começou em mim, a promessa de que Ele vai me sustentar por todos os dias, até que Ele venha nos buscar, a promessa de que Ele, através da presença do Espírito Santo dEle em mim, está moldando o meu caráter diariamente, me tornando mais semelhante a Jesus Cristo. Olhando para as promessas, eu tenho esperança. Olhando para as circunstâncias, não há esperança. Essa fé foi creditada como justiça a Abraão, mas não somente a ele, mas também a nós. E aqui eu queria encerrar com isso. É interessante que Paulo traga isso, né? Ele está falando para os judeus, mas aí ele vem e fala também a nós. Mas também a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Essa mesma fé acreditada como justiça é nossa. A fé em quem? Naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. A nossa fé está nele. Ele é fiel e poderoso para nos conduzir até o fim. Ele é fiel e poderoso para nos manter nele, apesar de nós. Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir suas promessas e sustentar suas alianças, mesmo quando eu sou incapaz de sustentar essas alianças. É claro que isso não é nenhuma permissividade, ou nenhuma permissão para viver uma vida descomprometida com a santidade. É claro que não, nem de perto. Ao contrário, essa é a maior motivação para a santidade, porque eu sei que a cada pecado Deus é envergonhado e ofendido. Mas eu sei que a cada momento em que Ele me capacita para obedecer, Ele é glorificado. Mas Ele não é glorificado só nisso. Ele é glorificado também em me sustentar
por eu não poder me sustentar sozinho, em me manter fiel quando eu sou infiel, em me manter firme quando os meus joelhos vacilam. É Ele quem faz isso. Essa fé acreditada como justiça é também acreditada a nós. O alvo das lições todas aqui que Paulo vai extrair da vida de Abraão somos nós, é a comunidade de fé que o Senhor está edificando ao longo da história, é a sua igreja. Sabe, irmãos, o Antigo Testamento nos dá a possibilidade de entendermos esses alicerces da fé. E é importante isso, e eu falei que eu voltaria nisso. A gente tem uma compreensão muito errada do Antigo Testamento. Para nós parece muito assim, o Antigo Testamento é pela lei e o Novo Testamento é pela fé. A gente até usa essa expressão, que não está plenamente incorreta, mas que está incompleta. O Antigo Testamento mostra o caminhar do povo de Deus debaixo da lei. E o Novo Testamento vai mostrar a caminhada do povo de Deus, a jornada do povo de Deus, debaixo da nova aliança, a aliança da graça. Mas a nova aliança, ela não é uma aliança que tornou a outra aliança sem valor algum. A nova aliança vai nos dar a percepção plena de que em Cristo, somente pela fé, nós podemos nos relacionar com Deus. Mas todos os alicerces dessa fé estão no Antigo Testamento. E a gente separar essas duas realidades como se elas não pudessem coexistir é uma tolice da nossa parte. Porque lá no Antigo Testamento nós encontramos o caráter de Deus, a forma como Deus lida com o seu povo, sua justiça, sua longanimidade, sua direção ao seu povo, seu carinho e cuidado pelo seu povo. Então, às vezes nós separamos como se fossem duas alianças incompatíveis. Porém, não existem duas alianças. Existe uma aliança. Deus faz uma aliança desses primeiro, um pacto de obras que foi quebrado no Éden, e no Éden ele faz uma aliança, um pacto de graça. E é debaixo dessa aliança que toda a humanidade viveu e vive e viverá até o fim dos dias. A mesma aliança. A aliança que tem dispensações diferentes, ou que tem momentos em que existem realidades vividas de forma diferente. Por isso que quando Jesus diz a nova aliança, Ele está dizendo, agora é uma aliança estabelecida, não pela lei, pelo meu sangue. Uma aliança que vai ser vivida somente pela fé. Uma aliança onde essa lei não vai ser mais a medida para o povo, mas a medida do povo será somente a fé. Cuidado para você não tornar o Antigo Testamento um bicho estranho, quando lá está todo o fundamento da nossa fé. Para encerrar, meu irmão, o modo pelo qual Deus justificou Abraão é o mesmo pelo qual Ele nos justifica. É a mesma maneira. Abraão é o nosso pai. Abraão é o pai de todos nós, crentes de todos os tempos. Sua fé é a nossa fé. O que aprendemos sobre ele é válido sobre o que aprendemos sobre nós, o que aprendemos sobre o nosso respeito. Abraão creu no Deus que faz viver os mortos e que do nada faz despontar a existência. Assim é o Deus da nossa fé, pois Ele ressuscitou nosso Senhor Jesus dentre os mortos. Não esqueça, nós fomos chamados para viver pela fé. E viver pela fé é a única forma de que a nossa vida seja espiritualmente saudável e que verdadeiramente glorifique a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, nos dar graça para que a gente confie somente no Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela palavra que nos remete à fé no nosso Salvador, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em sua obra e na tua fidelidade, Pai. Na capacitação que vem do Espírito Santo. O Senhor, Deus, é quem executa essa obra de salvação em todos nós e que nos sustenta por todos os dias
e que há de ser glorificada em nós no momento futuro. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos ajude a tirar do nosso coração qualquer resquício que possa existir de uma salvação que depende de nós, de uma salvação onde nós somos agentes determinantes, de uma salvação onde a fé é uma decisão pessoal minha e por escolha pessoal, quando não é, Deus. Que o Senhor nos ajude a nos lembrar que a fé é um dom que nós recebemos, produzido pela ação do Teu Espírito Santo em nos regenerar. Que a fé ela é edificada pelo Senhor quando nos dá a Tua palavra. E que a fé aponta exclusivamente para a nossa confiança no Senhor, na obra do nosso Salvador Jesus Cristo e na ação contínua do Espírito Santo sobre nós. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor se volte para ti e te dê graça, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você hoje e para sempre. Amém.